Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta o Jornal da Central TV Brasil. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Hoje, 2 de novembro, feriado no Brasil. Somos a agência CWB de notícias. Agora a prestação de serviço, cidadania, entrevistas, comentários, futebol e sempre notícia verdade. Somos independentes. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. O filme que está sendo apresentado hoje no cenário nacional, todos nós já vimos. Porque é uma reprise, é isso mesmo. E eu vou tentar te explicar. Quando a presidenta Dilma Rousseff ganhou as eleições, ela assumiu e ficou tranquila por 2 anos. E, na sequência, foi empichada. E o vice assumiu. Agora, estamos vendo essa mesma ação que pode se confirmar. Sabe por quê? Porque é a mesma turma, com as mesmas propostas. Só que os integrantes do Partido dos Trabalhadores também está atento com tudo isso. Mas agora tem uma monstruosa agravante. E nem o Supremo e seus ministros têm mais poder do que os senadores. É isso mesmo. Não tem ministro que tenha mais poder que o Senado da República. Hoje o Senado da República é de direita e com senadores declaradamente de direita. Posso lhe informar com toda certeza que as coisas vão ficar verdes e amarelas. Isso, logicamente, se não se efetivar aquele esquema dos senadores se vendendo, trocando de proposta no meio do caminho, em troca do quê? Em troca de dinheiro. Então vamos aguardar para ver. Atenção, muita atenção. Isso não é fake news. Isso já aconteceu em nosso país e não faz muito tempo. Existem testemunhas que confirmarão esse fato, inclusive aquela presidenta que queria estocar o vento. É isso mesmo. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Precisão na informação. Já estão valendo as novas normas definindo identidade e qualidade para a venda de carne moída
Entre as medidas que deverão ser implementadas pelos estabelecimentos no prazo de 1 ano, figura a que determina que o produto seja embalado imediatamente após a moagem, em pacotes de até 1 quilo. Além disso, não será permitida a obtenção de carne moída a partir de moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos ou obtidas de qualquer outros processos de separação mecânica desses ossos. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a decisão vale para estabelecimentos e indústrias que produzem carne moída e não se aplica a supermercados, açougues, que vendem direto ao consumidor. O que apresentamos agora é uma manifestação do jornalista William Vac. Abre aspas. Recém-casado e recém-vitorioso, o presidente eleito Lula disse que gostaria de fazer uma viagem internacional e aproveitar para curtir uma pequena lua de mel. Talvez seja melhor Lula cuidar logo dessa lua de mel. Não vai ter outra. Estou falando daquela famosa lua de mel do eleitorado com um presidente recém-eleito. A pequena diferença com que Lula venceu diz muito sobre o tamanho com que o eleitorado de centro-direita sai dessas eleições. Considerando as majoritárias e as proporcionais, portanto, a frente de correntes políticas que elegeu Lula é frágil e tinha como alvo centrar a troca do presidente. Foi uma vitória calçada em grande medida pela rejeição ao atual presidente, mas não pela oferta de uma visão de mundo. Pelo contrário, o Brasil que trabalha e produz, como se define esse amplo espectro, é o Brasil que votou contra o PT há 4 anos e não consegue ainda enxergar em Lula quem seja capaz de eliminar o sistema e entendendo, logicamente, como uma grande trava para quem quer apenas vencer na vida. Lula vai enfrentar um Congresso com poderes que não existiam há 20 anos. Minas e Rio e também São Paulo terão governadores que se opuseram a ele. Portanto, vai ter que procurar fontes com militares, agronegócios e evangélicos. Nem precisa pensar nisso. 20 anos atrás, isso não acontecia. Mas o principal problema será provar que existe só mesmo um Brasil, sem tempo para uma lua de mel, destaca William Vac. Vai até o próximo dia 30 a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa em 2022. Todos os bovinos e bubalinos devem ser imunizados em 10 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte. O Paraná está livre porque o estado tem uma certificação internacional livre da febre aftosa. A imunização vai ocorrer em animais de até 24 meses, conforme o calendário nacional de vacinação. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, para as 11 unidades da federação que compõem o bloco 4º do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vacinação da Febre Aftosa, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. A vacinação, em novembro, será para bovinos e bubalinos de todas as idades. O bloco totaliza 141 milhões de animais a serem vacinados. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá.
Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Precisão na informação. Olá, amigos. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho da nossa capital, a nossa Curitiba. Nós temos uma Câmara de Vereadores muito atuante. Como vocês viram recentemente, distribuído em todas as redes sociais e meios de comunicação, a cassação de vereador. Foi cassado e foi recassado com uma rapidez assim super ágil. No entanto, nem tudo acontece com essa agilidade aqui no nosso município, aqui na nossa Curitiba. Senhores vereadores, onde é que está o regramento claro para as calçadas de nossa cidade? As nossas calçadas são uma vergonha. As nossas calçadas fazem com que essa vergonha se estendam pelos 75 bairros de nosso município. Até quando vai permanecer isso? Os nossos vereadores não têm condições de criar uma lei regrando se a responsabilidade é do município ou se é do proprietário. Vai ficar nessa balela que ninguém faz nada, enquanto isso vem acontecendo acidentes, muitas vezes trazendo um prejuízo enorme àqueles transeuntes que por ali circulam. Gente, está na hora, vamos acordar. É um caso de necessidade, é um caso de urgência. Vamos regular como ficam as calçadas do nosso município para que podemos transitar com acessibilidade e que os nossos governantes tenham a responsabilidade que a eles foi incumbido através do voto. Esse é o meu recado de hoje, aqui é Solomar Rockenbach, sem tititi, de olho no olho com você. Com a definição em segundo turno das últimas vagas para comandar os executivos estaduais, que tinham na disputa alguns senadores, o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, confirmou a maior bancada. A partir da próxima legislatura, serão 14 senadores. A sigla vem seguida pelo PSD, com 11, por MDB e União Brasil, com 10 cada um, e pelo PT, com 9. Juntas, essas 5 bancadas terão 2/3 das cadeiras do Senado. As projeções para a próxima legislatura consideram as filiações partidárias atuais e pode mudar se houver mudanças de partido entre os senadores antes do início do ano. Em sua nova configuração, a distribuição será mais concentrada das 15 bancadas representadas na casa. 5 serão maiores, com pelo menos 10% da composição, 19 senadores. Serão 54 senadores reunidos nessas 5 bancadas, ou 2/3 dos parlamentares. No início de 2022, eram apenas 3 as bancadas grandes, que somavam 36 senadores. Mais de 145 mil paranaenses vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nos dias 13 e 20 de novembro, 2 domingos consecutivos. O Enem é promovido anualmente pelo INEP, a autarquia do Ministério da Educação. O exame avalia o desempenho do estudante e é usado como acesso à educação superior via sistema de seleção unificada. Programa federal que possibilita aos estudantes ingressar nas universidades públicas e institutos tecnológicos por meio da nota obtida no Enem do Paraná. Todas as 7 universidades mantidas pelo governo do estado, o UEL, o UEM, o EPG, UniOS, Uniocentro, o ENIP e Unespar, utilizam a nota do Enem para o ingresso nas instituições, mas cada uma tem regras próprias. Os preços atualizados de venda de gás natural, transportado e distribuído por dutos, terão redução média de 5% em reais por metro cúbico, com relação ao trimestre entre agosto e outubro, conforme determinam os contratos acordados pela Petrobras com as distribuidoras.
Segundo a companhia, eles prevêem atualizações trimestrais e vinculam variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante o trimestre, de acordo com a empresa, o petróleo teve queda de 11,5%, além da depreciação de 6,5% no câmbio, o que significa que a quantia em reais para se converter em $1 aumentou 6,5%. A temporada de cruzeiros, que irá até maio de 2023, será a maior da última década. De acordo com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, a expectativa é de que 48 mil empregos sejam criados no país, gerando impacto econômico de 3,8 bilhões. Na última temporada, referente a 2021 e 2022, o setor injetou 1,4 bilhões na economia brasileira, cerca de 154% a menos do que o previsto para este ano. Mais de 22,2 mil postos de trabalhadores foram gerados na época. Além disso, houve ampliação na quantidade de leitos ofertados, com a incorporação de mais um navio na temporada brasileira. Agora serão 780 mil, um número 47% maior na comparação com os 530 mil ofertados em 2019 e 2020. O período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 nos colégios da Rede Estadual do Paraná foi estendido para 8 de novembro. Para os estudantes que vão iniciar o primeiro ano do ensino médio, além da matrícula no ensino regular, também existe a possibilidade de ingressar em um curso técnico integrado ao ensino médio. São mais de 40 mil vagas no estado, para 40 opções de cursos, como enfermagem, administração, gastronomia, agronegócio, desenvolvimento de sistemas, formação de docentes, entre outros. Para se inscrever em um curso técnico, é preciso entrar em contato diretamente com a instituição de ensino. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. Olá, tudo bem? No programa de hoje você tem que prestar muita atenção porque o tema é assédio sexual no ambiente de trabalho. Esse tema é importante e acontece muito. A prova do assédio sexual é bastante complicada. E o assédio sexual está previsto, está tipificado no artigo 216-A do Código Penal. Esse artigo prevê como assédio sexual as condutas reiteradas com objetivo de conotação sexual, vantagem sexual do superior hierárquico para inferior hierárquico. E ele acontece nas relações de trabalho. Então é importante, a gente está falando aqui do ambiente de trabalho, que o empregador saiba que mesmo que ele não cometa diretamente o assédio sexual, ele vai responder na esfera trabalhista pela conduta perpetrada por outro trabalhador ali, por outro gestor que tenha cometido essa conduta perante outra inferior hierárquico, por exemplo. E não existe definição com relação a gênero. Então isso pode acontecer também entre homossexuais, não é só entre homem e mulher, pode acontecer também entre homossexuais. Então não existe uma definição somente contra mulheres. Como eu falei, pode ser também com qualquer gênero. Outra coisa muito importante que a gente observa na prática é que se acontecer algum tipo de reciprocidade nessas cantadas, nesse tipo de investida do chefe
para a subalterna, não caracteriza assédio sexual. Então é importante que não tenha reciprocidade. Mandou uma mensagem convidando para um jantar, falando que para você conseguir tal cargo, você vai ter que ir para a cama comigo. Algumas coisas assim que acontecem na prática que a gente vê. Não pode ter concordância, reciprocidade da vítima, porque senão descaracteriza assédio sexual. Essa informação é extremamente importante. Até a semana que vem. O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, disse em entrevista a uma rádio local que o governo está preparando um plano de estabilização de preços para congelar os valores de produtos mais consumidos para a população, como alimentos, bebidas e itens de higiene e limpeza. As informações são do jornal argentino Clarín. A mudança valerá, segundo o ministro, durante 4 meses, de dezembro a março de 2023. O ministro disse também que o cuidado poderá ser consultado, o preço através de denúncias a empresas que não seguirem regras por meio de um aplicativo, no qual será possível digitalizar o código de barras do item que não tiver seu preço congelado. A Argentina buscando soluções para o combate à hiperinflação. A campanha Novembro Azul deste ano chega como notícia boa. Testes genéticos e vigilância ativa são 2 novidades que especialistas estão usando para evitar que pacientes precisem fazer a cirurgia de câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata é a segunda neoplasia que mais predomina em homens, com 1,4 milhão de casos no mundo em 2020. A doença é a 5ª maior causa de mortes masculinas e provocou quase 375 mil óbitos no período. No Brasil, no mesmo ano, quase 65 mil casos novos foram diagnosticados, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Mas tenha calma. O especialista Fernando Croitor, urologista formado pela Universidade Paulista, pós-graduado e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, explicou em entrevista que nem todos os casos precisam de cirurgia ou quimioterapia. Muita atenção com a prevenção do câncer de próstata. Muita atenção. Os preços do petróleo caíram devido às expectativas de que a produção dos Estados Unidos poderia aumentar e a média que os dados econômicos mais fracos da China e as crescentes restrições à Covid do país pesavam sobre esta demanda. Os contratos futuros do Brent caíram 0,94 dólar ou 0,98 para 94 dólares e 83 centes o barril. O petróleo dos Estados Unidos recuou 1,37 dólares para 86 dólares e 53 centes. Isso por barril, uma perda de 1,6%. Apesar da queda na sucessão, ambos os benchmarks registraram seus primeiros ganhos mensais desde o último mês de maio. A Comissão de Educação, Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Curitiba admitiu o projeto de lei que pretende proibir a instalação, a adequação e também o uso comum de banheiros públicos por pessoas de sexos diferentes em equipamentos públicos da capital, como nas escolas municipais. De acordo com a matéria, de iniciativa do vereador Ezequias Barros, a proposta vale ainda para secretarias, agências, autarquias, fundações, institutos e demais repartições públicas do município. Segundo o texto, que recebeu voto favorável da vereadora Sargento Tânia, destaca que em casos de estabelecimentos
onde existe apenas um banheiro, isso deve ser fechado e aguardar a liberação. Para o vereador Ezequias Barros, autor da matéria, a instalação de banheiros unissex representa a tendência de alguns instituir princípios da ideologia de gênero nas escolas. Menino e menina, cada um no seu banheiro. Isso também é respeito, disse o vereador. A atividade industrial dos Estados Unidos cresceu em outubro no ritmo mais lento em quase 2 anos e meio, enquanto uma média dos preços pagos pelas empresas por insumos recuou pelo 7º mês consecutivo. À medida que o movimento agressivo do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, destaca para aumentar a taxa de juros, esfriou a demanda por bens. O Instituto de Gestão de Fornecimento informou que seu PMI de manufatura caiu para 50,2 no mês passado, de 50,9 em setembro. Ambas as leituras mais baixas desde maio de 2020. Depois do intervalo, tem o futebol, a alegria do povo. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Precisão na informação. Agora o futebol, alegria do povo. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. Campeonato Brasileiro volta à sua realidade após a decisão da Libertadores da América com o Flamengo campeão. E o Atlético Paranaense volta à realidade do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, que há rodadas e rodadas vem pecando, não vem fazendo bons jogos. A última vitória do Atlético foi no clássico contra o Coritiba. Tem empatado, tem perdido. O Atlético mantém a mesma posição na tábua de classificação, 6º colocado, há várias rodadas, mas o Atlético Mineiro já está junto com o mesmo número de pontos. Então, a partir de agora, são 4 rodadas, o Atlético Paranaense precisa fazer resultados para se classificar para a Libertadores da América. O jogo de hoje, frente ao Goiás, é um jogo altamente complicado. O Goiás tem uma excelente equipe, está bem posicionado na classificação, vai buscar os 3 pontos que poderão lhe dar uma condição de classificação a competições internacionais. Vai ser um jogo realmente difícil e o Atlético tem que voltar a dar uma satisfação à sua torcida. Torcida total do Coritiba em Caxias do Sul para o jogo frente ao Juventude. Mais de 20 ônibus seguindo para lá. O Coritiba vai tentar fazer uma pressão em cima do Juventude, que já está rebaixado, é o último colocado. Mas só os torcedores empurrando não resolve. O time tem que jogar. E para jogar, este time do Coritiba é complicado, porque tem jogadores altamente limitados. É um time fraco, o do Coritiba, mas o Juventude é mais fraco ainda, e pela importância do resultado tão necessário, na superação, acredito que o Coritiba poderá fazer os 3 pontos. Muito grato, até a outra. Mais notícias, logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.